Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Espaço Aberto para a Saúde, o projeto que visa levar até vocês informações sobre saúde e qualidade de vida, em homenagem às enfermeiras, os enfermeiros, os técnicos auxiliares de enfermagem. Estamos fazendo a Semana da Enfermagem 2025 e a gente vai ter aqui para participar uma pessoa que é muito especial, que está sempre aqui com a gente, que é a enfermeira Mariana Pimentel. Ela é enfermeira pela UF, foi minha aluna há muito tempo atrás, especialista em obstetrícia pela FRJ, mestrando em saúde materna e infantil da Faculdade de Medicina da UF e é doula do projeto Revelando Doulas. Muito obrigado por você estar aqui hoje, Mariana. E a gente vai falar das posições facilitadoras no momento do parto, que é um assunto que todo mundo quer saber, pergunta, e você vai trazer um pouco para a gente dessa experiência agora. Pode ficar à vontade, é com você. É isso. Primeiramente, obrigada mais uma vez pelo convite. Fico sempre muito honrada de estar compartilhando, trocando um pouquinho de saberes com vocês. Posteriormente, também, quem tiver dúvidas, pode me enviar. Tem os meus contatinhos aí no final. Também atendo lá pelo Instagram, Mari Pimentel, e aí a gente pode conversar também um pouco mais, quem ficar mais interessado aí nessa abordagem. Eu hoje trouxe para vocês as posições facilitadoras no momento do parto e quero trazer uma perspectiva mais do processo natural, fisiológico do trabalho de parto, desse encontro, né, da gestante com seu bebê, desse encontro da família, do protagonismo da família. Vamos lá. Então, os objetivos de hoje, compreender o processo parturitivo na perspectiva da fisiologia. Eu adorei essa imagem aqui, essa imagem bem lateralizada, assim, porque é uma imagem bem atípica, né, para a gente pensar, né? Quando a gente pensa em parto, a gente não pensa muito nessa imagem da mulher de lado parindo. Mas vamos despertar para isso também. Despertar o olhar para a capacidade natural que a mulher tem de parir. E os bebês sabem nascer. Aproximar vocês um pouquinho com a mecânica da pelve feminina, só trazer alguns aspectos assim mais técnicos, mais teóricos, inspirar a reflexão antes da intervenção, que a gente acaba na ansiedade enquanto profissionais, né? E às vezes também sem conhecer o momento ali do processo parturitivo, a gente acaba intervindo demais e observando menos. Então, hoje eu trago para vocês também essa inspiração da observação, do aguardar. E relembrar a todos, né, quem são os protagonistas do parto, quem são os protagonistas do nascimento. São os profissionais que estão ali envolvidos, ou é aquela gestante, ou é aquele bebê, aquela família que estão vivenciando esse momento único, porque independente de quantas vezes aquela mulher venha a parir, esse momento para ela vai ser único e vai ficar guardada na memória afetiva, na memória física dela. Então a gente pode, né, enquanto profissional, transformar esse momento de maneira bem positiva ou negativa se a gente intervir demais e atuar aí por outros caminhos. E aí essa imagem da mulher, no caso, nessa posição lateralizada, parindo, é uma das possibilidades também, já que a gente já vem falando, né, sobre, hoje são sobre as posições, para a gente facilitar esse momento. Então, quais são os elementos essenciais para que esse momento aconteça? Primeiramente, a pessoa gestante, né? A gente precisa de uma gestante para esse negócio acontecer. A gente precisa de uma pelve, né? Então, tem um bebê sendo gerado ali dentro, então, todo aquele corpo sendo preparado para esse momento do nascimento ao longo da gestação. Importante lembrar que o pré-natal, ele é primordial para que a gente tenha adiante, né, um olhar mais fisiológico para esse parto. Então, a gente precisa sempre de se atentar às questões do pré-natal, os exames do pré-natal, toda aquela rotina de pré-natal é o que vai trazer para mim, né, enquanto enfermeira obstetra, a segurança de um bom acompanhamento de parto, até onde eu posso ir, até onde eu posso aguardar, até onde eu preciso intervir ou não. Tudo isso quem me diz é o pré-natal.
Então, temos a pessoa gestante, temos uma boa pelve, e aqui eu coloquei uma imagem com uma pelve também com alguns ligamentos, né? A gente colocou mais o assoalho pélvico como um todo, a gente vê um pouquinho aqui do útero também, e eu trouxe para vocês também a minha pelve, né, que ajuda também nessa ilustração, assim, de algumas posições. E o bebê, né? A gente precisa lembrar que o bebê, ele sabe nascer. O bebê sabe despertar nesse corpo, nessa gestante, o momento certo para o nascimento. É ele que diz para a gente que ele está na hora de nascer, que ele está pronto para nascer. Então, a gente precisa respeitar o caminho dele também. Muitas vezes a gente fica na percepção só da gestante, só daquele olhar externo, né? Vendo a grávida, esquece que ali dentro tem um bebê. E não se atenta muitas vezes ao tempo de ambos. Então a gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Então, um pouquinho dos tipos de pelve, que são aquelas, o que a gente já tem ali enquanto histórico, né? Desde tem livros aí de 1933, 1940 e poucos aí, falando já dessa questão dos tipos de pelve, né? Então, eu trago um pouquinho para vocês, porque isso fica muito inserido ainda na academia para gente. E as coisas mudaram um pouquinho de lá para cá, né? Claro que a gente tem que ter essa observação, essa aproximação para entender o corpo humano, mas a gente precisa somar, né, aos conceitos mais atuais também. Então, nesses extremos, eu coloquei para vocês a pelve ginecoide, né, que é essa pelve mais comum, que é o que a gente tem aqui de modelinho também, esse distanciamento aqui interno do estreito superior, e a paltipeloide, que são cerca de 5% das mulheres que têm. O formato, ele está relacionado, né? Então, cada uma dos formatos de pelve, né? Androide, antropóide, o formato ele está relacionado a fatores genéticos, nutricionais, ambientais e até mesmo estilo de vida. Então, bem como sua tensão de equilíbrio, né? Ou seja, o que a gestante vai passando ao longo do processo gestacional, né? Então, esse equilíbrio que ela precisa manter à medida que o útero vai crescendo. Então, ela vai modificando um pouquinho o posicionamento dessa pelve, de acordo com o peso que o útero vai fazendo também, né? Com que os órgãos vão se acomodando. E também relacionado, né, fatores nutricionais, questão de obesidade, a questão de baixo peso, as questões genéticas, a forma com que ela anda, né, a marcha dessa gestante, ela vai se modificando também. Então, são alguns desafios que a gente tem com relação à pelve. Vamos lá. Então, aqui um pouquinho mais dessa apresentação, como que ela pode vir, né? O bebê, ele pode vir. Ele vai se encaixar no estreito superior. Esse estreito superior, ele também vai se moldando, vai se adequando para receber esse bebê. E o bebê vai passar pelo estreito superior, estreito médio, estreito inferior. Tudo isso não é um processo simples, digamos, é um processo natural, mas é um processo com diversos desafios, porque aqui eu estou mostrando uma pelve sem músculos, né, fáscia, ligamentos, mucosa, enfim, todas as questões que vão interferir aqui, os outros órgãos que estariam aqui juntinhos, interferindo nesse posicionamento aqui desse bebê. Mais uma vez aqui, ó, cabeça. A gente precisa de um posicionamento e quem diz para a gente que está tudo ok é o bebê. Então, ele vai se encaixar para poder se ajustar melhor, né? E esse encaixe, é importante destacar que esse encaixe ele vai acontecer durante o processo parturitivo. Diferente de muitas vezes que a gente ouve, seu bebê está encaixado, lá na consulta do pré-natal, ou então, seu bebê não está encaixado, olha, vamos para uma cesárea, porque seu bebê não está encaixado, então não vai ter passagem. A gente só tem como
ter a certeza de que aquela mulher vai ter passagem ou que o bebê está encaixado ao longo do trabalho de parto, ou seja, ela precisa estar tendo contrações regulares, esse trabalho de parto progredindo, para a gente conseguir verificar tudo isso. Só com o toque vaginal não é possível identificar se aquele bebê não vai encaixar ou que aquela mulher não vai ter passagem durante o trabalho de parto. Então, o encaixe do bebê, aí trazendo um pouquinho da Gayle, que é uma parteira, né? Ela é criadora, ela é uma midwife. Ela é criadora do método Spinny Babies. E esse método, ele trabalha giros, né? Movimentos do corpo, movimentos corporais, que fazem movimentos de balanço, para facilitar o ajuste desse bebê ao longo do trabalho de parto na pelve. Então, a gente não vai interferir lá dentro no bebê, a gente não vai tocar esse bebê. A gente vai movimentar o corpo da mãe por fora, trazer para ela algumas posições para facilitar esse trajeto. Então, a gente vai mexer com o bebê, digamos assim, de fora para dentro, não de dentro para fora. O encaixe do bebê na pelve, ele é como uma peça de quebra-cabeça, né? Então, ele precisa estar ali, a gente vai procurando a melhor peça, ou seja, esse bebê ele vai procurando o melhor caminho para, de acordo com aquela pelve materna, independente do formato daquela pelve materna, o bebê ele consegue se adequar àquele corpo e se ajustar naquele caminho, para justamente conseguir fazer todo esse processo, né, que é de encaixar ali, né, de descer por aqueles planos da melhor forma para ele, que ele se encaixe nessa pelve de uma melhor forma. Então, ele vai se adequando. Então, é preciso respeitar o tempo do nascimento, para que essa mágica aconteça. Ah, mas o que acontece? É uma mágica mesmo. Nosso corpo é perfeito e o bebê de dentro para fora, ele vai encontrando o caminho melhor para ele sair. Se a gente dá tempo para ele, se a gente respeita essa fisiologia. Então, antes do início da fase ativa, né, que é o trabalho de parto verdadeiro, o corpo feminino ele é naturalmente preparado para o nascimento. Então, ele vai passando por diversos processos fisiológicos que já vem preparando ele para esse momento do parto. Então, um dos exemplos, assim, né, a produção da elastina, que ela aumenta, ela melhora a elasticidade dos órgãos da musculatura. Existe uma espécie de lubrificação maior, né, entre essas junções, para justamente a pelve da mulher ela ficar mais maleável. Então, tem um aumento da lubrificação da vagina, né, desse canal vaginal no terceiro trimestre. Tudo isso para proporcionar essa condução para o nascimento. A movimentação fetal, ela no início, né, no primeiro trimestre, ali, mais ou menos meado do segundo trimestre, ela é um pouco mais restrita, depois o bebê fica mais agitado, digamos assim, né? Ele começa a ter mais espaço também para poder se movimentar mais. E aí depois ele vai restringindo um pouco os movimentos. Isso também é fisiológico e é importante para quê? Para ajudar esse bebê nessa caminhada para o canal de parto. Então ele vai tendo os movimentos mais restritos, mas ao mesmo tempo ele tem uma maleabilidade ali dentro, a partir de tudo que está em volta dele, né? Como o líquido amniótico que vem ali cobrindo esse bebê, envolvendo esse bebê. Então ele fica numa espécie de uma grande gelatina que facilita essa movimentação. Deixa eu tirar um pouquinho aqui desse vermelhinho, que é o útero. E aqui dentro, ó, o bebê está em 2. Ele está envolto. Então, aqui dentro, ele fica, né, se movimentando a todo tempo, até o momento do parto. E durante o parto, ele também se movimenta. Ele vai se ajustando, se ajustando, se ajustando, e vai se movimentando ali dentro. Então, as posições que a gestante mais adota no momento de descansar também é legal a gente ficar observando, né? Porque aquilo também vai ajudar nesse processo
parturitivo, porque ela vai dizendo para a gente sobre o conforto do corpo dela, o bem-estar geral dela diz muito para a gente, se a gente se permite observar. Então, o momento do trabalho de parto e suas possibilidades, primeiramente enquanto profissionais, né? Ou enquanto acompanhantes aí de um parto, seja de um parente, né? De uma esposa, seja de uma amiga, ter essa observação. Então, primeiro pare. Você chegou no cenário de parto, pare. Pare o que você está fazendo. Deixa o celular de lado um pouquinho, deixa as ligações para outro momento, as mensagens para outro momento. Para. E aí se permita, né? Você está chegando para presenciar um momento único. Então, se você chega num cenário de parto, você precisa parar o que você está fazendo para você se dedicar a quem está ali. Aquele é um momento único para aquela pessoa. E provavelmente, se você permitir, também será para você. Olhe, ou seja, olhe com atenção. Como está esse ambiente? Qual a posição corporal que aquela parturiente se encontra? Como que ela permanece ao longo das contrações? Se ela está tendo contrações mais irregulares, ela naturalmente ela vai se posicionar de um jeito que seja mais confortável para ela, para aliviar também um pouco a sensação dessas contrações. Então, é importante a gente observar que posição que ela está naquele momento da contração, principalmente. Isso ajuda a gente a compreender qual é, aqui, ó, em que lugar dessa pelve esse bebê está. Porque se ela relata que ela está sentindo mais dor frontal, baixo ventre, a gente sabe que aquele bebê ainda tem um processo ali para poder descer, porque ele ainda está se ajustando. Se ela sente a dor mais sacro, a gente sabe que esse bebê já desceu um pouquinho mais, a pressão que ele está fazendo é diferente, começa a doer. Então, olha o ambiente, como que está o ambiente, a posição corporal dela. Se está um ambiente muito agitado, né? Proporcionar um ambiente um pouco mais acolhedor, um pouco mais tranquilizante para aquela gestante, para justamente o corpo dela poder ir respondendo ao que está vindo de lá de dentro, que é o bebê. E escute. Se permita escutar, né? Então, pare, olhe e escute. Se permita escutar. Quais os sons que essa gestante está fazendo? Ela está conversando muito? Ela está falando muito? Ela está fazendo apenas sons? Ela geme, faz gemidos mais altos ou gemidos mais baixos? Ela respira profundamente? Como que tá? Como que ela está trazendo esses sons para você? O parto, quando ele está acontecendo, a fase ativa do trabalho de parto, que as contrações já estão mais regulares, elas trazem para a gente também mais silêncio, mais sossego, mais recolhimento. Então, as informações que você precisa passar para essa parturiente, elas precisam ser com muita cautela, de preferência se refira ao acompanhante de escolha dela, para poder trazer qualquer informação. Não interrompe uma contração que está acontecendo. A contração ela é dolorosa, a contração ela incomoda, ela chama a gente de volta para o nosso corpo. Então, a gente precisa de silenciar. Então, pare, olhe e escute antes de tomar qualquer medida, antes de intervir de qualquer forma. Seja com um recado de alguém, seja para algum tipo de anotação, ou seja para uma intervenção técnica mesmo. Então, para cada momento, a gente tem diversas possibilidades. E aí eu fui dividindo, né, os pródromos, que é o iniciozinho desse trabalho de parto. Possivelmente essa mulher vai entrar em trabalho de parto, mas a gente ainda não tem uma dimensão ali desse momento. Se vai acontecer daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Os pródromos, eles podem durar muitas e muitas horas. Então, o corpo, ele evidencia alguns sinais. Ele vai evidenciando alguns sinais por dias e semanas de que o trabalho de parto ele está perto de acontecer. Aqui, o bebê ainda está bem alto. Né? Nos pródromos, o pródromos ele está preparando o nosso corpo
para entrar em trabalho de parto. Então, o bebê geralmente ele está bem altinho, os pródromos ajudam muito a amolecer aqui o colo do útero, mas o bebê ainda está lá em cima. Então, a gente tem que ter o quê? Paciência. É isso, é paciência. Então, quais as posições, né? Quais as possibilidades? Se essa mulher ela está se sentindo um pouco incomodada com as contrações que estão começando ali, vai e volta, não tem muita regularidade, uma sugestão muito legal é o chuveiro quente. O chuveiro quente, ela pode se adequar a essa posição aí, quase que de 4 apoios, ou ela pode ficar sentada num banquinho, né? Porque é uma medida de conforto. Então, é uma posição que traz muito conforto também para essa mulher nesse momento. Agora é preciso a gente lembrar que a gente está no pródromos, o pródromos ainda está muito no início. Essa mulher tem pouca percepção ainda de dor, ela ainda não está associando dor e trabalho de parto. Ela está sentindo umas cólicas, ela está sentindo algum incômodo, algum cansaço a mais, às vezes alguma sonolência, ou ao contrário, às vezes agitação, necessidade de arrumar as coisas, organizar as coisas. É como se o corpo já dissesse para ela, ó, seu bebê em breve vai chegar, tá tudo ajeitado por aí? É mais ou menos isso. Então, nesses ajustes, é possível que ela faça diversas atividades. Então, se ela deseja, por exemplo, sair para fazer compra, ir no mercado, resolver algumas questões, ela pode estar indo, ela está em pródromos, ainda não é fase ativa de trabalho de parto, está começando. Se ela deseja ir para academia, né, e eu trago sempre essa imagem, assim, eu gosto dessa imagem na academia, fazendo musculação, porque gestante pode sim fazer atividade física, deve. Atualmente a gente tem algumas leituras, que o ideal era que a gestante fizesse até 150 minutos por semana de atividade física. E aí, das atividades físicas, tanto da mais moderada para mais intensa. Isso é ela que vai trazer para o profissional que está ali acompanhando, enfim, à medida que ela pode fazendo mais intensa. Se é uma gestante que já tem costume, então, de atividade física, sem problema nenhum, deve manter essas atividades. Então, aqui nos pródromos, que a gente ainda está no iníciozinho, ainda não é fase ativa de trabalho de parto, ela não tem tanto desconforto. Muitas gestantes, elas evidenciam alguns sinais de cólica e algumas questões, secreção, aumento da saída de secreção, que pode ser ali um tampão mucoso, mas ela consegue ainda manter as atividades. Então, se é uma gestante que já tem outros filhos, então ela vai continuar cuidando daqueles filhos, ela vai levar filho para a escola, vai voltar. Então, as atividades dela ainda são diversas. Então, se ela está mais ativa, ela pode fazer o exercício físico dela, seja um pilates, seja uma musculação, seja uma caminhada. Se ela quer sair para as compras, ela vai sair para as compras. Se ela quer namorar, ela pode namorar, mesmo estando com pródromos, mesmo estando ali no iniciozinho. Se ela não teve ainda, se não rompeu bolsa ainda, por exemplo, então ela está ainda mais confortável. Ela pode namorar sim. Ela pode se alimentar sim, até porque se a gente pensar numa perspectiva de que pode iniciar o processo aí de trabalho de parto ativo, ela precisa estar com a energia, né, em dia. Então, ela precisa se alimentar, ter nutrientes para poder ajudar ela nessa caminhada. Ou ela pode simplesmente ficar aí dormindo, deitada. Coloquei ela numa posição assim que é bastante confortável, bem recomendada para gestante com relação a conforto e bem-estar. Então, ela tá com um travesseirão aí entre as pernas, né? Isso ajuda muito nesse distanciamento entre os joelhos. Então, a posição que a pelve fica também é muito gostosa, assim, quando tem essa divisão com os travesseiros, porque ela consegue realmente relaxar. Então, os joelhos, eles não ficam se encontrando, eles estão um pouquinho separados. Então, isso dá um amparo melhor para esses incômodos que às vezes a gestante sente na pelve, principalmente aqui na frente, ó, tá o bebê aqui pressionando durante o terceiro trimestre de gestação. Então, bastante confortável. E aqui é pródromos, é isso. O que a gestante pode fazer? Se sentir confortável, estar num ambiente acolhedor, estar no espaço confortável, seja no ambiente externo, seja em casa ainda, aguardando os próximos sinais.
Na fase latente. A fase latente, ela já diz um pouco mais para a gente sobre esse processo de trabalho de parto, que está mais relacionada mesmo ao início, assim, de contrações. A gente começa a sentir um pouco mais de contrações, essa sensação, né? E aí, qual a diferença aí, né? Cólica e contração. A contração, ela cessa. Diferente da cólica lá dos pródromos, que às vezes a gestante entra em contato comigo, Mário, estou o dia inteiro sentindo contração. Não, não tá. É a cólica. Contração, ela tem um início, ela tem um ápice e aí ela cessa. E aí depois ela tem um intervalo e aí ela vai de novo. Início, tem o ápice, aí ela vai cessar. Então, ela tem intervalos pontuais. Aqui na fase latente, esses intervalos, eles ainda variam. Então, às vezes, a mulher tem uma contração, daqui a 20 minutos que ela vai ter outra contração, daqui a 15 minutos que ela vai ter outra contração, aí passou esses 15 minutos, ela tem uma contração daqui a 5 minutos, daqui a 3 minutos, aí depois volta para 15 minutos, enfim, não tem uma regularidade, mas por estar sendo um processo repetitivo, né, a mulher, a parturiente, ela começa a referir alguns incômodos. Então, pensando na questão da movimentação dela nesse momento, a gente mantém essa movimentação que seja mais confortável para ela, mas a gente pode começar a atuar com outras posições que vão auxiliar também para essa descida desse bebê pela pelve, porque muitas vezes o que acontece? Esse bebê, ele está tentando ainda se encaixar, né? Está tentando ainda se encaixar aqui na pelve, e isso causa incômodo durante essas contrações. Então, às vezes, a gente mudando um pouquinho, né? A mulher está aqui, ó, em pé. Às vezes, a gente lateralizando ela um pouco, seja para um lado, seja para o outro. Às vezes, diminui um pouquinho essa pressão que o bebê está fazendo na síntese pública, por exemplo. Então, tem algumas posições que a gente ajuda ela a ter mais conforto. É isso. Então, uma das posições que eu utilizo bastante, essa primeira, que ela está em 4 apoios, né? Tenho provavelmente um companheiro ali junto com ela. Então, ele está utilizando esse pano que está em volta dela, é o rebozo. Então, essa posição de 4 apoios e o rebozo, o que essa pessoa que está segurando o rebozo faz? Ele dá sustentação. Então, ele sustenta um pouquinho, ele sobe um pouquinho a barriga. Porque na posição de 4 apoios, essa barriga vai ficar mais pendente. Então, o objetivo é que a gente aproxime um pouco mais aqui, ó, o bebê para cima. Essa posição, quando a gente faz esse suporte, ela também diminui bastante esse desconforto que a mulher geralmente sente no terceiro trimestre na síntese pública. Então, isso pode servir tanto para essa fase latente, né? Para a gente ajudar, ou seja, o bebê a fazer, é como se a gente, ó, ela tá aqui, né, em 4 apoios. Então, aqui vai estar a barriga. E a gente vai dar um suporte para essa barriga levantar um pouquinho. Então, a gente ajuda também, depois, quando ela voltar à posição verticalizada, a dar um encaixe melhor para esse bebê que está aqui, que às vezes ele pode estar ainda nessa busca por um encaixe melhor e traz muito incômodo. Como que a gente sabe disso? Pródromos muito prolongados, né? Semanas de pródromos, fase latente arrastada, ou seja, você fica aí um dia nessa fase latente e ela não engrena para um trabalho de parto, por exemplo. E principalmente o posicionamento dessa gestante. Quando a gente deixa ela mais livre, quando as fases elas vão progredindo, ela vai dizendo para a gente com uma movimentação corporal o que ela precisa. Né? Então, tem movimentos que já são muito específicos de cada fase e o que está acontecendo ali por dentro. A gente soma isso com a ausculta também dos batimentos cardíacos fetais, que também vão se modificando à medida que esse bebê vai se encaixando, né? Então, geralmente a gente começa uma ausculta ali na altura da cicatriz umbilical, e aí essa ausculta vai descendo, a gente sabe que esse bebê também ele está se movimentando, né? Ao longo desse trabalho de parto. Então, na fase latente, a gente tem a certeza que o trabalho de parto vai se iniciar em breve. É essa a expectativa, né? As contrações estão mais intensas. O bebê ali, em geral, gente, isso não é exatidão, tá? Pode ser que esse bebê ainda esteja ali no estreito superior, bem lá em cima.
e pode ser que ele já esteja encaminhando para o estreito médio, porque as contrações vão dando esses sinais para a gente. Então, como que a gente sabe disso? A partir também dessa ausculta, a movimentação que essa mulher está tendo. E aí a gente tem também a dilatação do colo uterino, né? Que ele vai aumentando. Só que até aqui, nessa fase latente, a gente já tem leituras mais recentes, né? Trabalhos mais recentes, de que quanto menos a gente tocar essa mulher, né? Mais livre a gente deixa essa movimentação corporal, mais à vontade ela fica e esse trabalho progride muito mais rápido. Então, é um somatório de fatores, né? Aqui eu coloquei outra posição também, que é essa posição ao contrário, que a gente chama de posição invertida. Essa posição invertida também vai ajudar justamente nesse posicionamento do bebê ali na pelve. Às vezes ele está muito tempo no mesmo lugar, a partir da ausculta a gente vai observando isso. Então, às vezes ele está muito tempo no mesmo lugar. Depois que a gente faz esse movimento com o rebozo, né, na primeira imagem de sustentação, a mulher ela vai voltar para a posição verticalizada, né, seja sentada, seja em pé. Aí a gente pode fazer também essa posição invertida, que ajuda o bebê, gente, ele não vai se desencaixar todo. Mas se ele está numa posição que ele ainda está meio tortinho, digamos assim, né? Está encaixando para um lado, encaixando para o outro e não desce, né? Está muito tempo ali no mesmo estreito. Então a gente consegue movimentar um pouquinho ele. Quando a gente faz essa posição invertida, a gente ajuda ele a descer um pouquinho. E aí depois a gente vai voltar essa mulher para a posição verticalizada para que esse bebê ele tenha espaço para justamente fazer esse encaixe. A gente tem também a posição lateralizada, como lá em cima, né, que eu tinha colocado, porque é uma posição de conforto, os joelhos estão afastados, então a gente coloca uma almofada ali no meio. Isso ajuda muito no conforto da mulher. Ela está tendo contração e ela pode permanecer deitada. Ela não necessariamente porque ela está tendo contração, ela tem que entrar ali no crossfit do parto e milhões de posições, bebê tem que descer, bebê tem que descer. Não. Quanto mais ela respeitar a fisiologia do corpo, ela consegue sentir o que o bebê precisa. É realmente mágico, né? Como a gente falou lá no início. Então, essa posição deitada, se ela quiser ficar deitada, dormindo, cochilando, seja o que for, ela permanece desse mesmo jeito. Essa outra posição que eu coloquei mais para baixo está relacionada à movimentação da pelve e a gente poder fazer essa pelve ficar mais maleável. Qual o objetivo? Deixar esse bebê ter mais espaço, digamos assim, né? Essa movimentação da pelve, tanto circular, quanto para frente, para trás, para lateral. A gente consegue fazer esses movimentos em cima da bola. Esses exercícios aqui, alguns desses exercícios, a gente também utiliza ainda no pré-natal, justamente para essa mulher estar mais próxima desses movimentos para durante esse trabalho de parto. Então, aqui a gente faz esses movimentos de giro para frente, para trás. Enquanto a mulher está em trabalho de parto, a gente evita que ela quique na bola. Ficar quicando na bola, a gente evita. Por quê? Porque pode causar alguma compressão ali na cabecinha do bebê, né? Dependendo da posição que esse bebê esteja. Então, a gente evita quicar, a gente faz movimentos de rotação. Aqui é a fase ativa desse trabalho de parto, então aqui a gente está em pleno trabalho de parto, né? Em franco trabalho de parto, como dizem alguns autores. O sentir, ele é intenso, a percepção de tempo da parturiente, ela é diferente. Ela já está mais cansada, ela refere às vezes medo nesse momento. Por quê? Porque as contrações, elas já estão bem regulares. Em torno de 5 em 5 minutos, ou aí no intervalo aí de 3 contrações a cada 10 minutos.
Então, são contrações já muito intensas. Essa mulher, ela começa a ficar um pouco mais cansada. Então, é a fase que a gente precisa estar mais proativo para ela, digamos assim. A gente também vai estar nesse lugar de observar, né, o que ela precisa, o que ela está buscando naquele momento. Durante essa fase, é uma fase que ela está falando muito pouco, ela vai olhar mais do que falar, né? Você vai se comunicar muito mais por gestos, por movimentação corporal, do que pela fala, sabe? Sons também. Então, aqui, algumas posições que podem auxiliar ela nesse momento. Essa primeira posição eu estou fazendo para além dela estar em cima de uma bola, né? Então ela pode estar ali fazendo essa movimentação também para um lado e para o outro, que também é confortável, né? Ou seja, ela não está sentada diretamente numa superfície reta e rígida. A bola ela ajuda a essa maleabilidade da pelve, né? E ajudar esse bebê a descer aos pouquinhos. Então, ao mesmo tempo, eu estou ali fazendo massagem nela, porque o objetivo desse momento é conforto. Ela se sentindo mais confortável nesse processo, o trabalho de parto ele caminha melhor, mais confortável, mais segura. Na segunda imagem, eu trouxe a dança. É muito legal quando as mulheres dançam durante esse processo de entrega do trabalho de parto. Elas se conectam com o corpo, elas se conectam com elas mesmas, com o bebê. Então, tem momentos, assim, muito lindos, sabe? De gratidão, às vezes de choro, de sorriso. Quando a pessoa que ela está se relacionando está ali com ela, né? Seja o companheiro, quem for que está ali com ela nesse momento, abraça, dança junto. Então, é um momento que traz uma movimentação corporal muito positiva e também de conexão com esse momento. Então, geralmente a gente às vezes apaga a luz desse ambiente, deixa um ambiente mais penumbra com essa música tocando. E aqui, gente, eu estou falando assim, qualquer tipo de música, tá? Eu estou associando alguns aspectos que eu utilizo, apesar da direção ser mais voltada para o posicionamento dessa mulher, mas a gente sempre associa outras terapias não farmacológicas, né? Óleo essencial, um ambiente penumbra. Então, a música, o tipo de música quem escolhe é a gestante, não é a gente, não é porque que é parto humanizado que tem que tocar Nando Reis, Djavan, como chama? Ana Vitória, né? Então, tem umas coisas assim, isso não está descrito, sabe? Playlist de parto, ela tem que ser benéfica para quem está passando pelo parto, não para quem está ouvindo. É para quem está vivenciando. É a gestante, é quem está ali junto com ela, o acompanhante de escolha. Então, isso vai ajudar ela ter essa leveza corporal para que as coisas evoluam. Né? Então, aqui a dança é muito significante. Independente do tipo de música, pode tocar funk, pode tocar, sei lá, forró, pode tocar reiki, pode tocar o que for. Se ela estiver envolvida com aquele momento, vai ser benéfico para ela. A música, então, a música tem seu aspecto assim de terapia não farmacológica, né, no caso, porque ela é presente em todo o ambiente, né? Então, ela está em todo o ambiente, ela ecoa em todo o ambiente. A gente pensa na música, que tira também a gente também um pouco daquele processo de dor, de sensação de dor. A gente canta, a gente relembra, né? Então, tem a memória afetiva e a gente tem essa movimentação corporal importantíssima que vai dar leveza também para esse processo. Na outra imagem, eu trouxe uma mulher, ela tá ali sentada naquela banqueta de parto, não sei se vocês já viram, é uma banquetinha, ela faz uma meia-lua, assim. Então, é um lugar que as mulheres geralmente se sentem muito confortáveis quando a fase ativa ela está avançando e a mulher às vezes está cansada. Ali que está com ela, o companheiro estava com ela. Então a gente se revezava, fazia massagem, ela se movimentava tanto para frente quanto para trás e estava nessa posição. Parece cócoras, né? Porque como ela está sentadinha bem mais baixo do que a gente, também auxilia nesse processo de evolução de trabalho de parto.
Ali ela está agachando e levantando na outra imagem. Nessa outra imagem, ela agacha e levanta, então esse movimento, o mesmo movimento que ela pode fazer na bola, né, de girar o quadril, né, girar a pelve para um lado, para o outro, para frente, para trás, ela também pode fazer nesse momento que ela está agachando. Aqui parece um estúdio, né, mas ela pode fazer isso durante o trabalho de parto, em casa ainda, ou na maternidade de escolha. Então, ela agacha, ela permanece ali para um lado e para o outro, né? Ela vai fazendo um movimento para trazer equilíbrio também para esse corpo e conforto. E ajudar nessa abertura também da pelve, né? Então, essa movimentação da pelve. Aqui, desculpa, estou bebendo muita água, gente, que eu estou muito gripada. Eu peço desculpa, minha voz deve estar saindo toda pelo nariz. Aqui a gente já vai para o momento de transição desse trabalho de parto. Então, a fase ativa ela foi evoluindo e trouxe a gente para aqui, para a transição, que é quase pertinho ali do nascimento. Então, esses processos que a gente precisava aguardar, de dilatação do colo do útero, né, de descida aí pela pelve, ele vai se dando aos pouquinhos, mas aqui nesse período de transição já está bem baixo, já está no estreito inferior da pelve. Então, essa mulher ela já está precisando de aconchego, ela precisa de força, ela precisa de boas palavras. Para além das posições que vão facilitar esse processo, ela precisa se sentir segura para que o processo continue. Esse é um momento muito comum. E aí eu coloquei aqui para vocês. A Heloísa Lessa, né, que ela é uma enfermeira obstetra, para quem não ouviu falar, assista ao Renascimento do Parto. Então, para ampliar um pouquinho essa perspectiva sobre o processo parturitivo. Então, a enfermeira Heloísa Lessa, ela compara esse momento, né, da transição como subir uma montanha. Quando você já fez aquele trabalho mais pesado, né? Você juntou, você botou as coisas na sua mochila, que foi lá na preparação para o parto. Então, você montou aquela mochila linda, com tudo que você ia precisar ao longo desse processo, as barrinhas lá de proteína, sua água, o hidratante, tudo para o corpo, tudo. Foi subindo essa montanha. Quando você chega mais ou menos ali, quase perto do topo, você já passou da metade dessa subida dessa montanha e você começa a ver o topo. Então você já andou tanto, já está muito cansado, começa a dar cãibra, tudo. E é isso que acontece com a gestante. A gestante começa a ter cãibra, a gestante começa a chorar, ela começa a dizer que ela não quer mais continuar, porque ela vê lá pertinho, mas para ela o processo já foi tão desgastante muitas vezes, que quando ela vê o topo da montanha, ela avista aquele topo da montanha e já fica, quero mais não. Chega para mim, estou muito cansada, já passei por um processo tremendo. Boa parte das gestantes, olha, eu até hoje já acompanhei mais de 500 famílias nesse processo. E boa parte das gestantes, elas olham para mim e elas falam, Mari, tá faltando muito ainda, não tá? Elas acham que ainda está na metade do caminho e acham nessa percepção de quem estava lá desde os pródromos, desde a fase latente, até chegar na fase ativa, para a gente chegar na transição, elas acham ainda que vai demorar esse tempo todo ainda. Mas não vai. Então é a hora de quem está ali acompanhando esse processo dizer para ela o quanto ela é capaz, o quanto o corpo dela é perfeito, que falta muito pouco para o bebê estar ali nos braços dela, sabe? É aquele momento de incentivo. É o momento de incentivo para você continuar subindo a montanha e vamos assim mesmo, vai com dor mesmo. Tá com medo? Eu tô com você. Juntas aqui, a gente vai fazer essa travessia, nós vamos conseguir chegar lá em cima. Então, esse processo já está bem extenuante. E aí ela começa, nesse momento da transição, a buscar posições que provavelmente será a posição do parto, né? Do nascimento desse bebê.
Então, ela pode buscar, por exemplo, a posição em 4 apoios. Essa posição em 4 apoios, ela é muito utilizada, inclusive, para partos pélvicos, ou seja, que o bebê, em vez dele estar com a cabecinha lá embaixo, ele está com o bumbum ali embaixo, ele está sentadinho. Então, é muito comum essa posição de 4 apoios. A gente, inclusive, coloca outro posicionamento, que é as pernas. Uma das pernas, ela fica elevada, né? Ela apoia a perna, ela sobe um pouquinho a perna, dependendo de qual a direção que esse bebê está lá dentro do útero. Então, ou a perna direita vai estar levantada, ou a perna esquerda vai estar levantada para facilitar esse processo. A posição em 4 apoios, ela também é muito boa, porque se você está no ambiente hospitalar, é muito comum, nesse momento próximo ao parto, outras pessoas chegarem para esse cenário. Então, essa mulher que passou boa parte do trabalho de parto, provavelmente só com o seu acompanhante de escolha, se ela tiver algum conhecimento, ela talvez tenha uma doula ali como acompanhante profissional, ou às vezes tem uma enfermeira obstetra com ela, mas esse é um momento que começa a chegar, o médico obstetra, chega o assistente do médico obstetra. Às vezes fica próximo também o anestesista, o pediatra. Então começa a chegar muita gente, fica a enfermeira circulante ou uma técnica de enfermagem. Então, nesse cenário, começa a vir muita gente. Então, essa posição de 4 apoios, está vendo que aqui ela está com o rosto coberto. É muito comum as gestantes gostarem dessa posição, quando a gente sugere, elas ficam, que às vezes elas não se lembram dessa possibilidade. Por quê? Porque está tão introjetado que ela tem que parir na posição litotômica, de barriga para cima, com as pernas abertas, que ela não se dá conta muitas vezes. Então, às vezes, a gente sugere, e geralmente é muito bem-vinda essa posição. Ela ali, ela fica escondidinha. Às vezes as gestantes, elas pegam até assim um lençol, alguma coisa, sabe? Para se cobrir. É como se ela fizesse um casulinho dela só para ajudar o bebê a nascer. Então, isso traz mais segurança para ela. Porque ela também não vê muito o que está acontecendo ali em volta. Porque, gente, olha só. A nossa cara diz muita coisa, né? Se a gente está fazendo cara de azulejo, que é difícil, ela está percebendo. Se a gente está fazendo cara de pavor, meu Deus, essa criança não nasce, ela está percebendo. A percepção dela está muito mais aguçada durante o processo parturitivo do que a gente imagina. Por quê? Ela sabe que quando aquele bebê nascer, instintivamente, ela produz outros hormônios, inclusive, para proteção desse bebê. Então, tudo que a gente olha e faz, gesticula, ela percebe. Desculpa. Então, essa é uma posição que ela é muito boa. Ela é boa para gestante, né? A posição de 4 apoios, nesse sentido dela tá ali coberta. Ela é boa no sentido do conforto, porque ela consegue, se ela consegue ficar mais tempo assim, apoiada nos 2 joelhos, para ela é mais tranquilo. E para o profissional que está fazendo assistência também é boa, porque dá uma boa visualização ali do processo. Então, é bom para todo mundo. E ajuda principalmente na questão do conforto da pelve, né, gente? Porque a posição litotômica, que é a posição de mais costume, que a gente fica deitadinha, né? A gente está em pé. Quando a gente deita, essa posição litotômica, ela ainda eleva a nossa pelve. Então, dificulta esse processo. Olha a quantidade de força que essa mulher vai ter que fazer para esse bebê nascer para cima. É injusto, né? Ela que já passou por todo o processo ali. Então, deixar ela livre, né? Com posições mais livres e que ajudem, que favoreçam aí esse nascimento, né? Ela está em posição mais verticalizada, porque a própria natureza, né, auxilia a gente a ficar verticalizado. Então, a gente tem essa posição que facilita bastante, muito mais do que a posição deitada, de perna para cima, aberta, que aí ela tem que fazer mais que o dobro da força, né, para esse bebê subir ainda. Então, em 4 apoios, elas gostam bastante quando a gente sugere, né, ter isso em mente também. Aqui embaixo, ela tá também no banquinho, que ela poderia estar de cócoras, né, só apoiado de cócoras
os dois pés, eles ficam apoiados. A planta do pé, ele fica todinho no chão, tá? Não é na pontinha do pé, não. É com o pé todo no chão. Às vezes ela sente mais conforto em ficar na pontinha do pé e tá ok. Mas isso muda a conformidade aqui, ó. Dessa. A gente, olha, tá valendo mesmo. Mesmo. Que a gente quer que esse bebê nasça bem e a mãe também esteja bem confortável. Aqui é legal que tá o companheiro abraçando ela por trás, então ele também, ali, ó, ele tá falando no ouvido dela, palavras de conforto, de que ela vai conseguir, que deu tudo certo, que tá tudo bem, que mesmo com medo ele tá ali com ela. Então, esse é realmente um período de transição para essa mulher, para essa família. E aí, na próxima imagem, eu trouxe a mulher, é porque só tem a foto, um pedaço da foto, né? Ela também está nesse período de transição para parir de lado, né? De perninha aberta, então ela tá assim, ó. Cadê? Deixa eu mostrar o contrário, né? Então ela tá assim. Então aqui ela consegue ter uma amplitude da pelve, né? Fazer esse movimento, tanto abrindo quanto abrindo. Quando ela abre a perna, ela fecha aqui um pouquinho mais. Quando ela fecha um pouquinho a perna, ela abre aqui um pouquinho mais. Será que dá para visualizar? Quando a gente fecha a perna, a gente amplia esse espaço da pelve, ao contrário do que a gente fica aí no imaginário coletivo, de que abrindo a perna, quando a gente abre muito a perna, a gente fecha mais essa parte inferior da pelve. Então, a posição lateralizada, ela não necessariamente ela precisa abrir a perna. Quantos partos eu já presenciei que a mulher ficou deitada, lateralizada e a perna fechada. Gente, o bebê sai, tá? Com a perna fechada, o bebê sai. Nosso corpo é tão incrível, a fisiologia é tão incrível, que ela vai facilitar esse processo. Então, no momento que está chegando da transição para o puxo, né, para o expulsivo, começa a vir uma vontade intensa de fazer força, essa força para fora, essa força ela é fisiológica. Aqui eu estou trabalhando o tempo inteiro como fisiológico, né, sem medicações. Então, a gente está fazendo o processo fisiológico desse parto. Então, nessa posição, o bebê vai nascer mesmo assim. A mulher pode estar de perna fechada que o bebê nasce. Eu também achava que não nascia, não, tá? Eu lá atrás, quando ainda estava aprendendo, que eu fiz curso de doula e fui aprendendo a acompanhar os partos, eu achava, falei, gente, essa criança não sai, não vai sair. Essa mulher está de perna fechada, como é que essa criança sai? E sai. Sai porque, mais uma vez, a gente traz aqui para a mecânica, quando a gente está com a perna muito aberta, quando a gente está com a perna fechada. Foi? Aqui nesse momento eu estou dando a mão para ela, que é isso que ela precisa. Ela, Mari, eu quero você aqui. Ela não me queria em outro ambiente, ela queria aqui, porque quando passava uma contração, ela abria os olhos e ela olhava nos meus olhos. E ficava esperando o olhar de conforto, palavras de conforto, para dar força para ela continuar. E aí chegamos no expulsivo. O expulsivo nós atravessamos, né? Atravessamos, fizemos toda essa trajetória, atravessamos todos esses processos. E aí, se permitirmos, a pessoa gestante, ela saberá quando e como fazer a força. Sem ninguém dizer para ela, faz força, empurra, 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 faz força comprida, faz força curta, para de respirar, não precisa de nada disso. O corpo dela é perfeitamente capaz de saber qual é o momento de fazer força. E se a gestante vira e olha para aquele profissional, mas eu não vou saber a força certa, o que é para fazer? Você olha no olho daquela gestante. Você vai saber, acredita no seu corpo, você vai sentir o que precisar sentir e o seu corpo vai colocar esse bebê para fora. E ele vai estar aqui daqui a pouquinho com você. Então, traz de volta isso para ela, porque no imaginário daquela mulher, muito provavelmente ela já viu 1000 novelas, filmes e tudo mais, justamente com aquele histórico ali de nascimento,
que geralmente é um nascimento muito conturbado, então ela tem medo. E no momento de fazer força, ficam dizendo para ela fazer força, para ela fazer respiração de cachorrinho. Respiração de cachorrinho não faz bem. Pelo contrário, a mulher vai ficando até mais zonza por conta dessa respiração. Né? Então a gente pede que respira profundamente, dá pausa, respira profundamente. Para mim hoje está difícil respirar profundamente. Puxa pelo nariz, solta pela boca, bem devagar. Dá essa pausa entre uma contração e outra. Não pede para ela fazer força quando ela não está tendo contração. Só tem como fazer força quando tem contração efetiva. E isso faz parte da fisiologia do parto. Então, faça força quando sentir vontade de fazer força. Se você não se aguentou aí, está pedindo para a mulher fazer força, ao menos faça isso em condução junto com o corpo dela. Só tem como fazer força quando tem contração. Quando não tem contração e a gente fica pedindo para a mulher fazer força, a gente atrapalha o processo dela. Por quê? Porque quando a gente está mandando ela fazer força, ela faz força naquele momento em que o bebê também precisa lá dentro de pausa. Ele precisa de pausa para se reajustar. Olha só, o bebê, quando ele está saindo, ele fica com a cabeça ainda ali, ó. A gente consegue ver. Gente, tem bebês que entre uma contração e outra, ele ainda fica fazendo isso, ó. A gente olha e vê. A gente vê. É visível. Esse bebê ele ainda está fazendo o ajuste final para ele poder sair. Então, se a gente fala com essa mulher para ela fazer força entre uma contração e outra, a gente atrapalha o processo que o bebê está fazendo. Então, nós assistimos e amparamos com o olhar atento e calmo. Muito temos a observar antes de intervir. Esse é o nascimento daquela família, né? Respeite esse nascimento. Então, a gente tem aí algumas imagens de parto. A primeira imagem, ela tá de cócoras. Quem amparou foi o pai. Olha que momento único. Como que essa família vai se lembrar desse momento? Esse pai amparando esse bebê lindo e colocando nos braços da mãe. Então, é um momento de muita emoção, de muito ressignificados. Aqui, nesse outro, ela tá parindo deitada, porque ela escolheu ficar assim. Então, se foi uma posição que foi mais confortável para ela, ela vai permanecer ali, que é o processo dela, é o tempo dela, e a gente precisa aguardar. E não ficar inventando milhões de coisas. Ah, segura a perna, puxa de um lado, empurra do outro. Não precisa, ela sabe o que ela está fazendo. E o bebê que está vindo de lá de dentro sabe mais ainda. As mulheres sabem parir e os bebês sabem nascer. Desse outro aqui, ela foi para dentro da banheira, então a gente estava na maternidade, já tinha enchido a banheira e ela não queria mais nada, ela só queria ficar na banheira, porque a banheira também é um outro método, né? Uma outra técnica não farmacológica que a gente diminui e alivia bastante o processo de dor. Então ela ficou nessa banheira, independente da posição que ela ficou ali. Ela, naquele momento do parto, ela sentiu necessidade de ficar o quê? De cócoras. Então, ela apoiava na lateral da banheira e ficava de cócoras dentro da banheira. E aí, o bebê nasceu. O bebê nasceu, ficou com ela, o bebê estava bem, o pai estava bem. Os médicos já estavam ali bem próximos. Eu estava bem próxima a ela, dando esse primeiro suporte ali, tanto para o bebê quanto para ela. Então, foi um nascimento muito tranquilo e muito respeitoso. Nesse último nascimento já foi, olha, o bebê nasceu com a perna primeiro, então o bebê estava pélvico, ele estava sentadinho. Então tem algumas manobras que a gente faz justamente para ajustar. E aqui a posição, não sei se dá para enxergar direitinho, tem a perna da mãe aqui embaixo, então ela está em 4 apoios. É uma posição muito recomendada para os partos pélvicos, principalmente se acontecer uma emergência, sei lá, o bebê resolveu nascer do ônibus que você pegou hoje para ir para a faculdade, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Se for o parto pélvico, viu que tá vindo um pé ali primeiro, bota essa mulher em 4 apoios, é a primeira coisa, bota ela de 4 apoios, não tem para onde correr, entendeu? Não inventa de botar essa mulher de barriga para cima nem nada disso, bota ela de 4 apoios.
Claro que a gente tem diversas técnicas hoje, diversos cursos para poder auxiliar nesse tipo de nascimento, mas eu estou falando aqui do extremo, da emergência, não tem o que fazer, tá? No engarrafamento no meio da Avenida Brasil, não tem para onde correr. É só você e aquela mulher ali. Então, bota essa mulher em posição de 4 apoios e espera. Ora, né, que sempre faz bem, independente da religião. Faz uma oração, se conecta aí com o divino para poder ajudar nesse momento e vida que segue. Mas eu desejo que vocês tenham gostado bastante. Olha, foram várias posições aqui, várias possibilidades, né, para esse nascimento. E aqui, para cada momento, diversas possibilidades mais uma vez. Qual é a melhor posição? Fica aí a pergunta. Qual que é a melhor posição para parir? Qual que é a melhor posição para você se sentir bem com você mesmo? Qual é a melhor posição para você se sentir seguro nesse processo parturitivo? Qual é a melhor posição? Aqui a mulher que está em trabalho de parto se sinta segura, confortável, protagonista no seu momento único. Então, a gente tem diversas possibilidades. Né? Enquanto profissional, a gente vai aprendendo diversas técnicas para cada momento desse parto, é lógico, né? Bebês que às vezes estão vindo, a cabeça ainda não está encaixada do jeito que deveria estar naquele momento. Isso com os anos de observação a gente vai tendo também. Então, o bebê que vai descendo pela pelve e ele está ainda com a cabecinha ainda muito dobradinha, né? Muito aqui para dentro, a gente precisa que esse bebê amplie um pouco mais a cabeça. Tem bebês, por exemplo, que às vezes vem com a mãozinha, ou seja, no espaço que era para passar só a cabeça, tá vindo uma mão junta. Então, a gente vai ter que ajudar esse bebê também. Mas a mulher, ela vai saber passar por esse processo. Ela sabe. Então, aqui, ó, esse bebê tá vindo como alguns nascimentos, né? Isso não é tão raro, digamos. Então, esse bebê ele se ajustou, ele vai fazendo todo o ajuste para poder sair, ele vai demorar um pouquinho mais para sair. Por quê? Porque além da cabeça tem a mão do bebê para passar. E passa, tá? Só a gente dá tempo. Mas isso é uma característica muito comum das mulheres ficarem andando, sabe como? Fazendo, elas levantam a perna. Durante a contração, ela faz esse movimento, ela está em pé, por exemplo, aí ela levanta uma perna, e levanta de novo, e levanta de novo, e levanta de novo. É muito comum, né? Isso está associado a essa mãozinha que está vindo junto ali com o bebê. Por quê? O que ela está fazendo instintivamente? Ela está modelando essa pelve. Então, quando ela faz esse movimento, ó o movimento que ela faz. Ela ajuda essa mãozinha a passar aqui junto da cabeça do bebê, porque ela está abrindo espaço. Ela está abrindo espaço na pelve quando ela faz esse movimento, né? Ela joga, sobe a perna e desce, sobe a perna e desce, sobe a perna e desce para o outro. Geralmente ela vai ficar, às vezes, mais lateralizada, ela amplia mais. Ela vai fazendo esse movimento de rotação da perna para poder auxiliar nesses ajustes que o bebê precisa fazer para terminar de descer. Então, olha como o nosso corpo é sábio, né? A gente tem diversas possibilidades para esse nascimento, diversas possibilidades de posição. E o mais interessante é, quando essa mulher ela tem informação ao longo do pré-natal, né, e possibilidades de conhecer posições no pré-natal e não somente no trabalho de parto, facilita muito o processo, porque ela sabe até onde ela vai, né? Quando a gente sai de casa para parir, né? Você está indo para uma maternidade, tem muitos fatores estressantes. É um ambiente muitas vezes desconhecido. Nem sempre você sabe quem são os profissionais que vão te aguardar ali nesse processo. Então, isso tudo vai retraindo essa mulher e tensionando a musculatura dela. Então, ela tendo um pouco de conhecimento durante o pré-natal, olha, você pode ficar nessa posição, tem essa aqui também. Apresentar essas posições para essa mulher, para facilitar, quando chegar no momento do nascimento, ela ter conhecimento, afinidade com isso, das possibilidades que o corpo dela tem. Né? Imagina, se a mulher não tem conhecimento lá, aquela posição invertida que eu mostrei lá atrás.
Se ela nunca fez isso antes, se eu vou tentar oferecer aquela posição para ela no momento do parto, do nascimento, né? Ali do trabalho de parto, fica bem mais difícil, né? Porque ela não acredita que ela é capaz. E muitas vezes não vai ser mesmo, porque é uma outra posição que o corpo não está acostumado. Então, ela precisa se aproximar dessas possibilidades. E é nosso papel, enquanto profissional, né, profissional de enfermagem, independente da área, e se às vezes a gente tem alguma afinidade com relação à parto e nascimento, mostrar um pouquinho para aquela mulher gestante que ela pode atravessar, né? Que ela pode ir crescendo, subindo essa montanha ao longo desse processo, que ela pode fazer a bagagem dela cheia de informação, cheia de possibilidades, muito mais possibilidades do que a gente vem ouvindo ao longo dos anos por aí, não é mesmo? Então, nesse momento eu finalizo. Trouxe para vocês esse meu recadinho mais uma vez, que a gestação ela é única, cada mulher é única, cada núcleo familiar é único e cada nascimento também é único. Então toda mulher ela merece uma assistência respeitosa, atenta às suas necessidades, aos seus limites, repleta de afeto e de segurança, independente do local ou da via de nascimento. Então, enquanto enfermeira obstetra, hoje eu ofereço possibilidades. Nunca existe só um caminho, a gente sempre encontra possibilidades para o nascimento, porque o nosso corpo ele é perfeito. Muito bom estar aqui com vocês.